Que a paz de Cristo reine no coração de todos vocês. Em nome santo de Jesus. Aqui é o irmão Paulo Machado, canal Sobrevivendo na Tribulação. Algumas semanas atrás, eu fui acometido de uma enfermidade, uma forte dor de garganta, da qual eu nunca tinha acometido antes. E quando eu fui ao médico, o médico inclusive fez com que eu ficasse um dia parado em casa para recuperação. Eu tive que tomar um antibiótico bem forte, inclusive com uns efeitos colaterais até de diarreia. Pois bem, eu tomei por uns 5, 6 dias desse antibiótico e fiquei curado. Pouco tempo depois, como todos já sabem, nessa campanha de oração que eu estou fazendo pelas madrugadas e durante o dia, pelo menos 1 hora durante a madrugada e 1 hora durante as manhãs, alguns dias atrás, enquanto eu estava deitado, dormindo, eu calculo que devia ser mais ou menos umas 2 horas da madrugada, eu me afoguei, me acordei tossindo, com uma falta de ar e com uma dor no pescoço, como se alguma coisa tivesse apertado meu pescoço, assim, a ponto de eu me afogar. E demorou eu restabelecer minha respiração normal. Assim que eu restabeleci minha respiração normal, fiquei com aquela dor na garganta por causa da tosse, mas até eu restabelecer minha respiração, eu tossi bastante. Assim que eu restabeleci minha respiração, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. E eu entendi claramente o que ele falou. Ele falou exatamente assim: o mesmo demônio que te tocou está ali fora. Quando ele me chamou a atenção a respeito disso, eu verifiquei, eu tenho 3 cadelas, 3 cachorras nós temos aqui, e já são grandes já. E uma delas começou a latir lá na lateral da casa, tem um corredor que passa por fundo, ela começou a latir, como se tivesse alguma coisa atiçando ela. E só ela começou a latir, as outras 2 ficaram quietas e não tinha nem nos vizinhos, os cachorros não latiam, nada. E aí imediatamente eu me lembrei de uma mensagem que o Senhor me deu, quando do canal Deixados para Trás, de que os animais, eles têm a capacidade de enxergar o mundo espiritual, principalmente os animais domésticos, cães e gatos. Nós temos, por exemplo, a jumenta de Balaão, que enxergava o anjo, enquanto que Balaão não enxergava, né? Bom, então eu percebi aquela testificação do Espírito Santo, e eu fiquei acordado, meditando e perguntando em pensamento ao Senhor: mas por que ele me tocou? Qual foi a brecha que eu deixei? Qual foi a legalidade que ele teve para poder tocar em mim? Ora, pois, a palavra de Deus diz lá em 1 João que aqueles que são de Deus conservam a si mesmo e o maligno não lhe toca. E se o Senhor permitiu que ele tocasse em mim, houve uma brecha. E aí o Santo Espírito de Deus começou a falar comigo e me ensinar. E ele me abriu a palavra, e eu quero passar para vocês isso, porque ele começou a me ensinar um pouco ali enquanto eu meditava, mas a resposta mesmo eu fui ter uns 2, 3 dias depois. Aí sim que o Senhor
continuou explicando para mim tudinho. E o motivo pelo qual eu adoeci, o motivo pelo qual ele pôde tocar em mim, trata-se dessas duas questões que eu vou colocar para vocês agora. Primeiro, em 2 Reis, capítulo 21, 6, foi o que o Senhor me mostrou. 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 6, fala da doença de Ezequias. Porém, no versículo 1, está a primeira parte daquilo que o Senhor começou a me mostrar. Está dizendo assim, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vou repetir. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Para quem acompanhou no canal Deixados para Trás, o dia do meu aniversário, o título do vídeo era, se eu não me engano, Um Dia com o Irmão Paulo. Verificou ali, eu passei toda a minha rotina durante o dia e de como eu organizo a minha casa, visto que eu tenho mais tempo do que a minha esposa, que sai cedo, sai por volta de 6h30 e chega em casa às 19 horas. E eu tenho as manhãs livres, então eu tomo esse procedimento. Quando o Senhor me mostrou isso, começou a me mostrar, imediatamente eu entendi a respeito da minha casa, a respeito da organização da minha casa. Mas não ficou só nisso. Ele me abriu mais uma palavra em 1 Timóteo capítulo 3, falando a respeito do bispo ou daquele que quer ser o líder da igreja, das qualificações que ele precisa ter. E no versículo 4 está escrito bem assim a respeito do bispo. Bom, se você for ler, você vai entender. Está escrito: deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, enfim, não dado muito vinho, não espancador. Porém, no versículo 4 está dizendo assim, que governe bem a sua própria casa. Repetindo, que governe bem a sua própria casa. Ele ainda faz um alerta quanto a isso. No versículo 5 ele diz: porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E o Espírito Santo de Deus testificando da importância de ter uma organização na casa, em todos os sentidos. Em Lucas capítulo 1, nós vemos Lucas, que foi o único dos apóstolos que não fez parte do grupo que andou com ele aqui na terra. Dos outros apóstolos que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos e João, esses sim andaram com o Senhor Jesus. Porém Lucas não. Lucas, o médico amado, quando ele se converteu, o Senhor Jesus já havia ressuscitado e ido ao céu. Porém, ele, querendo tomar esse procedimento de produzir o evangelho, ele envia um irmão em Cristo chamado Teófilo. Ele deixou bem claro, falando a respeito disso, que antes dele produzir o evangelho, ele organizou tudo. Ele mesmo diz no versículo 1: porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. E aí ele disse assim no versículo 3: pareceu-me bem também a mim, tendo tido perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza dessas coisas, nas quais tens sido instruído.
Lucas organizou tudo muito bem organizado para depois produzir o Evangelho. E diga-se de passagem, é um dos evangelhos que nos tem relatos muito profundos, muitos relatos detalhados. Então o Senhor Jesus me testificou sim, dizendo: a casa desorganizada permite que demônios possam tocar na nossa vida, em todos os sentidos. Como eu acabei de dizer para vocês, a minha casa, assim que as crianças saem para o colégio, que eu levo as crianças para o colégio, tem uma bagunça muito grande para arrumar. Quando eu entendi isso, a primeira coisa que eu verifiquei, primeiro foi orar, pedir perdão para Deus. Segundo, organizar a minha casa, organizar em todos os sentidos, não só organizar no cada bagunça dos quartos, da cozinha, sala, mas organizar no sentido das crianças, minha esposa também começar a se organizar em todos os sentidos. Foi isso que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, mostrou a mim. E ainda me deixou bem enfatizado: a casa desorganizada permite que demônios possam tocar na nossa vida. Mas não foi só isso. A segunda parte do ensino é mais pesada ainda. Me deixou mais estarrecido. E fala a respeito do desperdício. Em Mateus capítulo 14, 20, o próprio capítulo fala a respeito da multiplicação dos pães. E depois que o Senhor Jesus multiplicou os pães, por ordem dele, ele fez com que os apóstolos recolhessem todos os pedaços que sobraram. Mateus 14, 20 está escrito assim: em todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram tomaram 12 cestos cheios. No capítulo 15, ele também fez a multiplicação de pães. E no versículo 37 está dizendo: e todos eles comeram e se satisfazeram, e juntaram as sobras de pedaços, e encheram 7 cestos. O desperdício é também motivo para que o inimigo toque na nossa vida. E vou mais além ainda, segundo o que o Espírito Santo testificou. Olhe em Êxodo capítulo 16, quando o povo está caminhando pelo deserto, e eles vão até Moisés e pedem comida, que eles estavam com fome. E aí Moisés ora a Deus, e Deus diz que ia enviar pão e carne, ia enviar o maná, e ia enviar cordonizes, para que eles se alimentassem, comessem carne e comessem pão. Porém, o Senhor fez questão de deixar bem claro para eles que era para pegar o suficiente, nada de extravios, o suficiente. Era para pegar o suficiente, nada de extravios. Alguns capítulos mais à frente, os 2, 3 capítulos mais à frente, novamente o povo começa a murmurar, e aí Deus diz que enviará de novo carne. Porém, o Senhor disse, já mostrando o que ia acontecer, dizendo: eu vou enviar, mas vocês vão comer a ponto de sair pelo nariz. E foi o que aconteceu. Quando eles fizeram isso, a ira do Senhor se acendeu sobre eles, porque desperdício. Em Lucas capítulo 16, nós encontramos a parábola em que o Senhor Jesus fala a respeito do rico e de Lázaro. E nós vemos um relato a respeito disso, de por que ele foi parar no inferno, quando nos deparamos com o versículo 19, Lucas 16, 19, está dizendo assim, ó:
Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. O Senhor, para encerrar esse assunto, o Senhor me abriu essa palavra e me deu uma explicação que me deixou estarrecido. Ele me fez questão de dizer: o desperdício leva o cristão para o inferno. Eu vou explicar para vocês aquilo que foi me explicado. Volto lá na organização e depois venho por desperdício, para encerrar. Em relação à organização, veja bem, a organização do lar é imprescindível, porque testifica a respeito da sua própria vida. Se alguém entrar na sua casa e ver uma casa desorganizada, automaticamente a pessoa já vai associar aquilo à sua própria vida. E você vai estar dando um péssimo testemunho. Eu comecei a encontrar dificuldade para minhas crianças fazer isso. Então o Senhor falou bem assim para mim. O Espírito Santo de Deus falou bem assim para mim. Mostre a eles o que eu te mostrei. Então eu me sentei com eles, mostrei tudo que eu estou mostrando para vocês agora e deixei bem claro: a partir de hoje vocês vão fazer como eu estou orientando. Não tem mais casa bagunçada. Não tem mais, por exemplo, eles tinham a mania de, quando comiam bala ou qualquer outro alimento, jogavam no chão, tendo uma lixeira perto. Depois que o Senhor me mostrou isso, eu fiquei extremamente rígido. Olhe como é importante aquilo que vocês muitas vezes colocam na descrição do vídeo ali, nos comentários. Vocês não sabem, mas muitas vezes Deus usa através de vocês aqueles comentários para orientar o próprio irmão Paulo. Naquele vídeo que eu deixei no canal Deixados para Trás, um dia com o irmão Paulo, teve uma irmã em Cristo que me deu uma orientação que eu fiz questão de armazenar no meu coração. E agora está me sendo muito útil. Ela disse: irmão Paulo, ensina aos seus filhos, quando levantarem de manhã, já estenderem a cama, arrumar a cama, que daí eles mesmos vão assimilar isso. E foi o que eu fiz. E eu estou sendo extremamente rígido quanto a essa disciplina. Não bastasse tudo isso, a casa eu começo a cobrar agora, tanto deles quanto da minha esposa, mais organização. E organização não só na casa, organização também na estrutura da família. Eu faço com que meus filhos fiquem sujeitos a mim e a minha esposa, e cobro da minha esposa também o auxílio dela em relação à organização e à manutenção tanto da casa como da estrutura da família. Me tornei extremamente rígido. Quando o Senhor me fala isso, Ele está querendo mostrar que da importância de mantermos uma vida santa. E muitas vezes pensando, eu e muitos pensam que a vida santa é não mentir, é não roubar, não matar, e nós vemos que tem coisas que nós deixamos passar despercebidos e que isso abre brechas para que o inimigo toque na nossa vida. Eu não aceitei e não aceito mais isso. E o Senhor fez questão de mostrar isso para que aqueles que acompanham tenham entendimento e comecem a mudar. Quando o Senhor começou a falar comigo de forma mais profunda, Ele me fez questão de dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando se pensa isso, pensa-se: puxa, sem santificação eu vou ficar afastado de Deus, mas vou estar na glória. Não! Sem santificação não há salvação. E a santificação está em praticar aquilo que Deus orienta.
Quando ele falou para mim a respeito do desperdício, aqui em casa nós tínhamos um costume que eu fiz questão de mudar. Ia muita comida fora. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tomava o costume de cozinhar, por exemplo, ia fazer arroz, feijão, fazendo uma quantidade bem grande, para não cozinhar tantas vezes, Só que o alimento era guardado na geladeira, dentro de potes, e aí nós acabávamos nos esquecendo, e aí ficava 3, 4, 5 dias, depois estragava. Às vezes mais até, às vezes uma semana inteira, e nos esquecíamos e acabava estragando. Eu tomei um procedimento de mudar esse sistema. Eu comecei a distribuir os alimentos em porções diárias e produzir, cozinhar no caso, em porções diárias. Combinei com a minha esposa e não deixo mais haver o desperdício de alimentos. Material de higiene também é outra coisa que nós desperdiçávamos muito. E eu também fiz questão de colocar uma disciplina em relação a isso. Até mesmo meus cachorros desperdiçavam ração durante a noite, quando eu estou trabalhando, minhas crianças que alimentam as cadelas, e eles colocam ração em excesso, e as cadelas não comem, aquela ração fica lá no outro dia, mofa, pega a umidade e aí tem que ir fora. Não tem mais isso, eu cortei. Não tem mais. O Senhor fez questão de dizer: o desperdício leva ao inferno. Quando o Senhor me abriu a palavra em relação ao desperdício, Ele fez questão de me ensinar cada um dos versículos que Ele abriu para mim. Em Mateus capítulo 14 e depois no capítulo 15, quando fala da multiplicação dos pães, o Senhor Jesus, sabendo disso, Ele fez questão de dar ordem aos apóstolos para que recolhessem tudo aquilo que havia sobrado. Ele não fez aquilo para se mostrar: puxa, olha quanto que eu consegui, que sobrou ainda. Não. Ele já sabia exatamente de que na fartura ao desperdício, Ele fez questão que trouxessem tudo aquilo que sobrou. Não era para ter desperdiçado. Em Êxodo capítulo 16, Deus dava na medida para o povo, para não haver desperdício também. Quando houve desperdício, a ira de Deus se acendeu contra eles. Foi quando eles comeram além do que podia, chegava a sair carne pelo nariz de tanto que comeram. Em Lucas capítulo 19, o rico, ele foi parar no inferno por causa do desperdício. Muitos falam: porque ele negou Abraão. Não. Outros dizem: porque era mesquinho. Pode até não ser considerado mesquinho, porém o versículo que o Senhor me mostrou é o versículo 19, onde diz: o rico vivia se vestia de púrpura, de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no luxo. Como é que se faz para manter um luxo? Por exemplo, a minha casa aqui é simples, mas digamos que eu quisesse viver no luxo. Como é que eu faço para viver no luxo? Eu tenho que despender recursos financeiros além do que eu tenho para poder colocar luxo. Digamos assim, eu ia comprar um sofá de 5, 6 mil reais, iria comprar uma geladeira de 5, 6 mil reais. Ou seja, o desperdício de recurso financeiro para poder viver sem necessidade. Esse foi o motivo pelo qual o rico foi para lá. E outra coisa, muitos falam: porque Abraão falou que ele foi para o inferno porque ele era rico. Não, Abraão não sabia nada do que estava acontecendo aqui em cima. A palavra de Deus diz, desde lá de Eclesiastes, está dizendo que os mortos não sabem de nada que acontecem aqui. A informação que Abraão tinha a respeito do rico foi o que Lázaro passou. Tanto, os dois se conheciam. Se você for ler a respeito do rico e do Lázaro, você vai ver que o Lázaro foi abandonado no portão do rico.
E os dois se conheciam. O rico conhecia Lázaro e Lázaro conhecia o rico. A informação que Abraão tinha era o que o Lázaro passou para ele. Porque Abraão fala assim: filho, lembre-se que na tua vida tu recebesse todos os teus bens, enquanto que Lázaro somente males. Agora ele está aqui, tu está aí. Ele falou da informação que Lázaro levou para ele a respeito do rico. Não que tenha sido o motivo dele ser rico, mas o motivo dele do desperdício. Abraão não sabia do desperdício. Tanto que o rico conheceu Lázaro e ele falou: manda que Lázaro molhe o seu dedo e me refresque na água e me refresca a língua. Os dois se conheciam. O desperdício leva ao inferno. Olha só como é complicado isso. Eu peguei a Igreja Assembleia de Deus, onde eu frequento, está em missões, está fazendo um congresso de missões durante toda essa semana. E se vocês entrarem na internet, entrar no canal da AME Luz das Nações, vocês vão ver que é um período todos os anos que é feito para divulgar as missões e renovar o número de irmãos que vão participar ajudando nas missões em todo o mundo. São diversos projetos e o vídeo que fala a respeito de alguns projetos fala do projeto de Moçambique e no projeto do Haiti, que são os dois países onde o trabalho é feito mais intenso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: os missionários, tanto haitianos quanto os brasileiros que estão trabalhando lá e em Moçambique também, mostraram a fome que há nesse país e de como eles valorizam qualquer alimento, sendo que no Haiti o missionário Vladimir, que é haitiano e trabalha lá no orfanato, diz que as famílias lá, quando não tem nada para comer, eles pegam barro, uma espécie de barro um pouco mais limpo, colocam sal e fazem uns biscoitos e comem aquilo. E o Senhor me mostrou: pois enquanto há desperdício aqui, desperdício de alimento jogado fora, lá eles têm que comer barro. Quando então se desperdiça alimento, se desperdiça qualquer outra coisa que Deus te dá, é como se tu estivesse dizendo para Deus: eu não estou nem aí para aqueles que não têm, eu tenho e eu jogo fora. Por isso que o Senhor me testificou que no inferno há muitos cristãos que foram parar lá por causa do desperdício. Cuidado com isso. Eu não sabia de tudo isso que o Senhor me falou e eu tive que tomar esse procedimento, mudar aqui em casa. Estou em cima, cuidando a respeito disso, e o inimigo não tocou mais em mim. Porém, aconteceu uma coisa que eu tenho que trazer para vocês aqui. O Senhor tem me tocado para abandonar algumas coisas, sempre buscando a santificação. E eu falei para vocês que a primeira coisa que o Senhor mandou eu arrancar da minha vida foi as redes sociais. Então eu arranquei fora. E foi para mim algo muito, muito, muito valoroso. Eu arranquei fora o Facebook, tanto o meu pessoal quanto do canal Deixados para Trás. Não existe mais Facebook, tirei o aplicativo do celular, fechei a conta, não existe mais Facebook. Porém, eu estava preocupado em relação ao WhatsApp, por causa que eu tinha no meu celular para manter contato com a minha família e de repente na empresa, se precisassem alguma coisa, eles me enviavam pro WhatsApp. Mas eu fiquei com aquele peso em relação ao WhatsApp, porque ele é uma rede social também. E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor,
eu tenho que tirar também o WhatsApp, não é só o Facebook. E antes de continuar, irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui. A minha vida espiritual melhorou 100% quando eu parei de usar a rede social Facebook. Mas 100% mesmo. Então, eu vi um testemunho, o Senhor me deu a capacidade de entrar num testemunho na internet a respeito disso, que o irmão perguntou para Deus se ele teria que tirar o WhatsApp também da sua vida, visto que ele usava de forma simples, sem nenhuma intenção além do que se espera, né? De forma medida. Pois bem, e Deus abriu para ele Juízes capítulo 14, quando fala de Sansão. Que Sansão, quando estava indo para a casa do pai de uma moça que ele iria casar, ele encontrou um leão pelo caminho e matou o leão. E aí, algum tempo depois, ele estava retornando, ele já tinha voltado para casa depois, e retornando de novo para casa lá da sua esposa, ou futura esposa, não me recordo da passagem exatamente. E ele foi ver o que havia acontecido com o leão, e o leão estava já em decomposição, porém ele viu que no corpo do leão as abelhas tinham feito uma colmeia e tinha mel. E ele pegou esse mel e comeu o mel e até levou e deu para os seus pais. E a palavra se abriu para esse irmão da seguinte forma: Sansão era nazireu, portanto ele não poderia tocar em cadáver. E ele tocou no cadáver para comer algo doce. E o entendimento que o irmão recebeu foi o seguinte: que o resultado da doçura era de um cadáver, de algo desprezível. E a mesma forma como ele estava questionando a Deus, que ele usava só para falar com a família dele e outras coisas assim, é a parte doce, porém saindo de algo podre, algo que não presta, algo que desagrada a Deus. Então, mediante isso, eu pedi uma confirmação para Deus. Puxa, então eu quero uma confirmação, Senhor, a respeito disso. E o Senhor me abriu uma palavra a respeito disso. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. A palavra de confirmação que o Senhor me deu. Está escrito exatamente assim: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Assim como foi considerado aquele leão imundo, e o WhatsApp para aquele irmão que entendeu imundo, para mim foi me aberto essa palavra: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu retirei, pronto. Retirei, faltava tirar só esse, pois eu retirei. Não tenho mais. E aí, o que aconteceu? O inimigo não ficou faceiro com isso, não ficou feliz com isso. E há uns 2 dias atrás, por mais, uns 3 dias atrás, que começou essa operação. Eu cheguei em casa, como todos sabem, eu chego de madrugada, por volta de meia-noite e meia, e estava sem sono. Então eu tomei meu banho e pensei, poxa, já que eu estou sem sono, vou orar. Eu costumo levantar lá pelas 3:30 da madrugada para orar, vou orar agora. E me ajoelhei aqui na sala e comecei a orar. E imediatamente, quando eu comecei a orar, eu apaguei, adormeci. E me acordei assustado. Quando eu olhei no relógio, eu devo ter ficado uns 2 minutos mais ou menos apagado. Eu disse, puxa, então é melhor eu me deitar. E me deitei e fugi o sono. Foi eu começar a orar e eu peguei no sono de novo. E comecei a ter pesadelos de dificuldade.
No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa. Quando chegou no quarto dia, o Senhor começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo e ele me disse que foi enviado um demônio do inferno para batalhar contra a mim, e que vai acontecer com muitos que resolvem sair da frieza espiritual, resolvem colocar sua vida espiritual em dia, e vai acontecer com muitos. E ele me explicou exatamente a respeito desse demônio. É um demônio comandante chamado Demônio da Meia-Noite. Ele, junto com todos aqueles comandados por ele. Então o que acontece? Qual é a função dele? É interferir durante a noite e as madrugadas para que o cristão, vou repetir, para que o cristão, não estou falando a respeito daqueles que não conhecem a Jesus, esses já estão na mão de Satanás, ele toma a vida a hora que quer, para que o cristão não progrida espiritualmente. Qual é a função dele? A primeira coisa, ele faz assim, ó. Olha com o ensinamento que eu obtive. Ele vai roubar o sono. Ele rouba o sono dos cristãos. Então tem muitos que não entendem, não reconhecem ele, e aí perdem o sono durante a noite, aí vão olhar TV, ou vão mexer nas redes sociais, ou vão fazer alguma outra coisa, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Se o cristão vai orar, ou vai meditar na Bíblia, ou vai escutar um testemunho edificante, ele faz exatamente o contrário. Aí ele devolve o sono, faz com que adormeça. Se o cristão captar ele, reconhecer ele, como no meu caso, eu não tenho o dom de visão espiritual, mas o Espírito Santo de Deus me deu o dom de discernimento, ou seja, o dom de perceber as atividades espirituais. Por isso que o Espírito Santo começou a me ensinar a respeito disso, e eu entendi a respeito dele. Os comandados deles entram em ação a partir do momento que o cristão então entra no sono. Ou é um sucumbus ou um incumbus que ataca o cristão, ou qualquer outro demônio para roubar as energias e fazer com que o cristão se levante com o corpo cansado, ou até mesmo tenha pesadelos que façam com que o corpo fique desvanecido, cansado. Quando o Espírito Santo de Deus me deu esse entendimento a respeito dessa horda do inferno que se levanta, eu dobrei meus joelhos e me levantei contra esse mal. E ele foi embora. Ele tem que obedecer a partir do momento que você está em santificação. Entenderam todo o processo que o Espírito Santo de Deus vem fazendo com o irmão Paulo durante o começo do vídeo que eu expliquei para vocês, para chegar nesse momento e para trazer essa informação para vocês. Se você não está em santificação, não arrumou a sua vida, não arrumou esses pontos que o irmão Paulo, você estiver encaixado nesses pontos que o irmão Paulo estava e está passando para você, você tem que organizar, arrumar esses pontos, se converter. Isso se chama conversão, se converter. Então você pode ter certeza que o ataque virá e você já sabe o que fazer. Aí você tem autoridade para se levantar. Então, se tem muitos que perdem o sono, ou até mesmo quando vão fazer alguma coisa em relação à santificação, por exemplo, orar, perde o desânimo, ou então vai meditar na Bíblia, lê 1, 2 versículos, já pega no sono, ou perde o interesse, ou começa a doer a cabeça, ou não tem ânimo. Quando vai orar, fala 2, 3 palavras, depois já não sabe mais o que falar, e não tem mais aquela vontade de orar, ou encontra dificuldade. É uma barreira maligna que foi enviada do inferno, liderado pelo demônio da meia-noite, e os comandados dele são sucumbos, incumbos,
algum demônio do desânimo, demônio da depressão, também estão todos eles sobre o comando desse comandante do inferno. Então, se levante com ele. A partir do momento que você está em santificação, que você arrumou sua vida, você tem o poder, segundo a palavra de Deus. Se levante contra ele. Não vai adiantar só tentar bater dando murro em ponta de faca. Não, mas se eu me esforçar eu vou conseguir orar. Não. Se levante contra isso e você vai ver que você vai ter sucesso. O Senhor Jesus está, através da vida do irmão Paulo, vos preparando para o arrebatamento. Tem muitas outras coisas que eu estou aprendendo e vou trazer para vocês. Eu peço neste momento, nessa oração que eu faço agora, Senhor Deus, pelo nome do Senhor Jesus, aquilo que tu me ensinou e que me entregaste, eu entreguei para eles a partir de agora. Tudo, Senhor. Faça prosperar na vida de cada um que ouve essa mensagem agora. Faça, Senhor, frutificar. Como diz a tua palavra, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Dessa forma, eu plantei, eles vão regar, dá o crescimento, Senhor. E a partir de agora, meu Deus, levanta mais servos e servas tuas, como atalaias, como separados das falsas doutrinas que fizeram com que a tua igreja adormecesse, fizesse com que a noiva se tornasse uma noiva desinteressada no seu noivo, que só se interessa pelo que ele tem, não pelo que ele é. Pai, eu entrego todos em tuas mãos, e a partir de agora eu sei que cada um que meditar nessas palavras, em tudo que foi ensinado aqui, vai ser edificado, vai ser trazido à luz, e não serão as virgens loucas, mas serão as virgens prudentes, em nome de Jesus. Amém, Senhor.